Os Estados Unidos são um país da liberdade? É muito comum ouvir essa frase em filmes, jornais, séries, na mídia de forma geral, mas existe uma história mais profunda dos Estados Unidos que contraria essa ideia. Existem diferentes formas pelas quais países têm sua soberania ameaçada, seja por meio de invasão militar direta, bloqueios econômicos ou taxação abusiva. Qualquer invasão de um país sobre o outro representa um risco à soberania nacional. Ações intervencionistas são, de forma geral, a interferência de um Estado sobre o outro, tentando moldar a sua política, a sua economia, e essa é uma prática recorrente em toda a história do continente americano, e um dos exemplos mais emblemáticos é a interferência dos Estados Unidos no Canal do Panamá. O Canal do Panamá ele não é a primeira ação de intervenção dos Estados Unidos na América Latina, embora talvez seja, naquele período antes da Segunda Guerra Mundial, talvez o mais emblemático. Mas você deve estar se perguntando o que é o Canal do Panamá. Bom, depois de uma influência muito grande dos Estados Unidos para a independência de um território que antes pertencia à Colômbia, é construído um canal que liga o Pacífico ao Atlântico para facilitar o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Isso significa, em termos práticos, a soberania dos Estados Unidos se sobressaindo em relação a outros países da América Latina. O objetivo dos Estados Unidos era o acordo perpétuo sobre o domínio de 16 quilômetros de extensão no território do Panamá. A gente entender os interesses dos Estados Unidos na América Latina também, que é o que move até hoje. A gente pode separar aí em 3 aspectos, né? O primeiro, em 4 talvez, mas o primeiro vai a América Latina como um espaço, né, aberto aos investimentos estadunidenses e à exploração estadunidense também, exploração de trabalho barato, seja com terceirização, seja com exploração de matérias-primas. Um mercado enorme para as indústrias estadunidenses, então seria o segundo aspecto. O terceiro, a construção de uma ideologia de poder dos Estados Unidos, no que se refere, né, ao plano das ideias. E o quarto, no que se refere ao plano da segurança, é o espaço de segurança dos Estados Unidos. O controle da América Latina, de certa maneira, está muito associado à segurança territorial dos Estados Unidos. E o Canal do Panamá, de certa forma, ele articula todos esses elementos. As ações intervencionistas dos Estados Unidos têm início no século XIX, com a chamada Doutrina Monroe, mais comumente explicada pela frase América para os americanos. Ela pode parecer algo positivo de início, já que repudiava a intervenção europeia sobre os países da América Latina, mas na verdade colocava esses países sob a esfera de influência dos Estados Unidos. Essa doutrina, que é o que norteia a relação dos Estados Unidos com a América Latina, ou seja, de manter potências estrangeiras não americanas fora do continente, ela vai permear toda a história dos Estados Unidos com a América Latina. E aí muita gente coloca essa doutrina Monroe como uma continuidade da doutrina Monroe, como uma demonstração de que a doutrina Monroe não sumiu, não acabou, né? E, portanto, seria manter potências estrangeiras, sobretudo China e Rússia atualmente, longe do continente americano. Olhando para a política norte-americana atual, um novo termo foi introduzido: a doutrina Monroe, em alusão ao presidente Donald Trump. De forma geral, é a velha doutrina Monroe, mas dessa vez com o narcotráfico e a China substituindo as potências europeias para justificar a intervenção e o controle dos Estados Unidos sobre a América Latina. É fato que o Trump está tentando reorganizar essa hegemonia dos Estados Unidos e reconstruir ela, não só internamente como externamente. A América Latina, nesse sentido, tem um papel central. A América Latina se constitui, em termos históricos, para os Estados Unidos enquanto potência, como uma base no qual essa potência vai se erguer. E essa base os Estados Unidos estavam perdendo em termos de potência. Não só perdendo em relação à China, mas estavam perdendo inclusive em relação a projetos e estratégias autonomistas, ainda que dentro das margens do capitalismo e da dependência em relação aos Estados Unidos. Se esse lugar, que é onde os Estados Unidos construíram a sua base de apoio enquanto potência, estão saindo do horizonte de poder dos Estados Unidos, significa que essa crise é profunda, né? E aonde que o Trump vai tentar se erguer, portanto, o Império Estadunidense? Na América Latina e no Oriente Médio. São duas regiões ricas em matéria-prima para a indústria moderníssima, como lítio, terras raras, além de petróleo. Do ponto de vista estratégico militar, fundamental para os Estados Unidos. E do ponto de vista de conter uma outra potência ascendente como a China, fundamental. Eu acho que a gente vive um processo no qual os Estados Unidos, sim,
estão em crise como potência, em crise hegemônica. Mas a gente não sabe, a gente vê também um esforço de um governo, mesmo de um governo Trump de extrema-direita. Se a gente olhasse para o governo Obama, a gente também veria esse esforço, que é um esforço de tentar reconstruir o controle sobre a América Latina e outras regiões onde os Estados Unidos projetam o seu poder. Depois de tudo que a gente falou até aqui, Você ainda acha que os Estados Unidos são o país da liberdade?